Olá, gente, tudo bem com vocês? Tudo bom? Flávia, boa noite. Você pode colocar essas coisas ali, por favor? Eu vim aqui para fazer uma live hoje. Eu tô tanto no Insta quanto... Oi, Beatriz, tudo bom? Tanto no Insta quanto no TikTok. Vamos começar a fazer... Oi, Fim, tudo bom? Começar a fazer uma live aqui para poder explicar um pouquinho para vocês do tema do vídeo de hoje, que a gente fez, eu fiz alguns vídeos, né, falando sobre exercício durante a gestação e que geraram bastante perguntas em relação Oi, Camila, tudo bom? Oi, prima. Geraram bastante perguntas em relação a como que funciona a questão dos exercícios físicos, se pode fazer a partir do início da gestação, se não pode. Então eu tô aqui para esclarecer algumas dúvidas. Quem tiver dúvida pode perguntar, pode falar também, tá bom? Vai falando comigo que a gente vai conversando. Em relação aos exercícios físicos, a gente tem que entender que tem um processo gestacional acontecendo, né? E esse processo gestacional acaba fazendo com que o corpo da gente precise de um tempo para se adaptar a esse processo gestacional. Então, não liga, só um parênteses, porque eu tenho 2 celulares aqui. Então, às vezes eu vou olhar para esse e às vezes eu vou olhar para aquele, tá bom? Então, é só em relação a isso que eu tô filmando em 2 plataformas ao mesmo tempo. Mas qualquer dúvida, eu tô olhando para as duas, eu vou responder o que eu puder e o que eu puder da parte de fisioterapia, saúde da mulher e doula, acompanhamento gestacional, eu vou responder para vocês. Então, dos exercícios que eu fiz um exercício, né? Eu fiz um exercício, tanto uma modalidade para o 3º trimestre, quanto uma outra modalidade para o trabalho de parto. Os 2 eram em cócoras. Cócoras é o quê? Quando você fica de pé, a face do pé fica inteira encostada no chão e aí você fica transmitindo o peso passando de um pé para o outro. Se vocês forem ver lá no vídeo do TikTok, vai estar lá. E o que acontece? A gente tem todo um processo gestacional, uma fisiologia acontecendo, adaptando o organismo a este processo gestacional, fazendo com que aconteçam algumas alterações. Por exemplo, a relaxina é um hormônio que é produzido durante a gestação no corpo da mulher e que este hormônio vai fazer com que todas as articulações, todas as junções de ossos com ligamentos, eles fiquem de uma forma mais elástica. O que vai fazer? Vai preparar você para este momento, para o parto. Então, esse hormônio, ele tá desde o início da gestação, fazendo o quê? Com que a musculatura do abdômen, da barriga, tenha elasticidade o suficiente para se alongar para o bebê crescer, para a barriga esticar. Essa relaxina, ela não fica somente em articulações, ela tá no organismo inteiro. Então, a gente tem que sim tomar cuidado. Quando uma gestante, deixa eu só ativar aqui. E quem precisar, quem quer escrever alguma coisa, pode escrever. Aqui, alguém já começou. Espera só um minutinho aqui. Estou com muita dor e já tenho 2 cesáreas. Vou para o 3º. Estou com 38 semanas e 4 dias. Oi, Marina, né? Oi, Marina. Então, você tem que ver se você fez exercício durante as suas outras gestações, quais são os seus hábitos de vida, quais são os seus hábitos alimentares, porque tudo isso influencia na gestação. Não é só a gestação, não é para você achar para qualquer gestante, achar que gestação é doença, porque não é. A gente tem, é óbvio, algumas patologias. Quando existem alguns casos específicos que a gestante não pode fazer exercício físico,
Porém, não é o caso muitas vezes, a maior parte das vezes, graças a Deus, não tem nenhuma comorbidade e a gestante pode fazer exercício físico. O que acontece? Você tem que ter na sua cabeça que se você nunca praticou exercício físico, se você é uma pessoa com um perfil sedentário e do nada você vai fazer atividade física, o seu organismo vai ter uma reação um pouco mais difícil, porque você não estava acostumado a fazer exercício, você está sob influência de alguns hormônios e você não está acostumada a ter essa rotina de exercício físico. Então não é ideal você começar do nada a praticar exercício de alto impacto, por exemplo, de um perfil sedentário para um perfil gestante e com ação hormonal. Você está perguntando, com 38 semanas e 4 dias, se você já pode ir para a maternidade, por que você quer ir para a maternidade? Você tem algum sinal de trabalho de parto? Eu estou respondendo para quem está aqui no Insta as perguntas que estão sendo feitas lá no TikTok. Quem quiser me acompanhar lá também dá. O que acontece? Não é porque você está com 38 semanas que você tem que ir para a maternidade. Um erro, né? Não posso dizer que é erro, porque é falta de conhecimento, né? As pessoas têm que te explicar, Marina, em relação a isso. Você só vai para a maternidade quando você tiver com sinais e contrações eficazes e contrações que tenham um ritmo estabelecido para você poder ir para a maternidade. Não é porque você teve 38 semanas, muitas mulheres acreditam nisso. Eu tô com 38 semanas ou 40 semanas, então tem que ir direto para a maternidade. Você não tá sentindo nada e você vai para a maternidade. O que iria acontecer? Que vai tirar com 39, tá? Se o médico quer tirar, porque assim, por lei agora a gente tem que esperar até as 39 semanas para poder fazer a cesárea. O que eu indico para você, se você não quer passar pela cesárea, se você quer pegar esse parto nas suas mãos, se você quer fazer o máximo por ele, vai atrás e estimula para você entrar em trabalho de parto. Você pode fazer exercício de cócoras, pode andar de gatinho, você pode andar de cócoras pela casa inteira, fazer agachamento. Você já está na hora de ativar esse trabalho de parto. O trabalho de parto ele não vai acontecer facilmente para as pessoas que ficarem sentadas no sofá esperando por esse momento. Você tem que pegar o seu parto nas suas mãos, você é protagonista desse momento, não é o médico, e fazer dele um momento seu e do seu filho, do início da sua família. Então, eu indico sim, você não precisa ir para a maternidade se você não tem contrações eficazes e nem perder líquido ou mesmo o tampão mucoso já saiu. Existem alguns tipos de sinais que a gente tem que ver. Por que ele falou que a terceira tem que ser cesárea? Não tem um motivo, dependendo, é óbvio, que se a sua primeira gestação e a segunda gestação foram muito perto uma da outra, ou a segunda para a terceira foram muito perto uma da outra, pode ser que a questão anatômica dos músculos em relação à sutura da cesárea, isso daí já não é da minha alçada. Eu não sou médica, eu sou fisioterapeuta especializada em saúde da mulher, doula, e eu faço todo um acompanhamento, mas eu não tô perto de você para te avaliar exatamente e tirar e te falar. Então, mas em relação a romper bolsa, você não precisa que não precisa ter rompimento de bolsa durante o trabalho de parto. A bolsa vai romper, por exemplo, ou antes do trabalho de parto iniciar, ou durante o trabalho de parto, ou o bebê pode nascer empelicado, que é quando o bebê nasce com a bolsa toda intacta, então não tem problema, você não precisa. Existem linhas e sim, vários trabalhos científicos mostram que a bolsa, quando estoura, acelera o trabalho de parto. Mas quem tá com pressa? A gente tem que pensar em relação a isso. Quem que quer que o parto seja rápido? A gente tem que fazer o nosso melhor durante o trabalho de parto, nós mulheres que estamos gerando um filho, que estamos no trabalho de parto,
Porém, a equipe de assistência, né, toda a equipe de assistência, ela tem que estar preparada e não só impor as coisas que eles querem. Romper bolsa não é necessário, indução do parto não é necessário, por exemplo. E se você quer cesárea, é uma escolha sua, é um direito seu, só que você tem que saber os benefícios do parto normal, para você ter essa decisão consciente e não pelo medo. Muitas vezes a gente acaba tomando uma decisão de que quer uma cesárea por medo ou mesmo, porque eu não quero sentir dor. Mas você entendeu qual é o motivo da dor? O porquê que você sente dor? É um direito seu você ter cesárea e ninguém tá contra isso. Mas pelo menos tome essa decisão a partir do conhecimento e não a partir do medo. São duas linhas totalmente diferentes. Quando a gente toma uma decisão a partir do medo e uma decisão a partir do conhecimento. E você tem que estimular o trabalho de parto acontecer. Ninguém tem que esperar o trabalho de parto sentada no sofá comendo pipoca. A gente tem que andar, fazer caminhadas, sermos ativas. A atividade, você ser uma pessoa com perfil ativo, vai fazer com que o seu parto seja muito mais rápido. Você vai conseguir dilatar mais rapidamente, você vai conseguir se recuperar depois do pós-parto naturalmente. Gravidez, mais uma vez eu falo, não é doença. É um perfil que a gente tem que colocar na cabeça, é uma informação que a gente tem que colocar na cabeça. Gravidez não é doença, é um momento da vida que a gente está gerando um filho e a gente não fica inválida por causa disso. E a gente pode sim fazer exercício físico, a gente pode sim se estimular para poder ter esse momento, um momento prazeroso, um momento que a gente viva e que a gente tenha boas memórias, por mais difícil que seja, por mais doloroso que a dor do parto. O parto é dor. É impossível a gente conectar um parto normal sem dor, porque o parto é isso. Mas entender a dor e ressignificar ela, entender o real motivo da dor, o porquê que ela acontece, faz com que a gente consiga passar por esse momento de forma mais tranquila, entenderam? Sim, em relação ao medo da dor, você vai conseguir diminuir o medo dessa dor a partir do momento... Entende? Em relação a como desencadear um parto normal com 37 semanas e 3 dias. Você pode já, Cleide, seja bem-vinda, fazer alguns exercícios específicos. Você pode, não que, porque você está com 37 semanas, você vai entrar em trabalho de parto. Você vai entrar em trabalho de parto quando seu bebê estiver pronto para nascer. O bebê, não tem esse negócio do bebê passar da hora. O que acontece? Quando acontece alguma violência obstétrica ou uma assistência porque o bebê quase veio a óbito por causa de alguma coisa, é porque as pessoas do sistema que estão acompanhando o parto, elas não assistiram de forma correta essa gestante. Tem que ter o cardiotoco, ele tem que ficar auscultando o bebê de tempos em tempos para ver como que tá a frequência cardíaca desse bebê e ficar em cima, porque sim, trabalho é nosso papel dos profissionais que assistem ao parto estarmos junto com a gestante nesse momento e não ter pressa e não ficar incomodando porque você tá às vezes querendo externalizar todo esse momento com grito ou mesmo com gemidos. Não tem problema, é seu direito isso. Ninguém tá lá para falar alguma coisa e apontar o dedo. Você pode fazer o quê? Você pode andar de cócoras bastante para estimular o trabalho de parto. Você pode ficar em posições que vão te ajudar, vão liberar o peso da barriga. Você pode fazer inúmeros exercícios que vão te ajudar neste momento. E principalmente confiar em você, entender o que está acontecendo. Eu acho que vou... Deixa eu ver. Tibico 1. E acho que vou mudar porque quero fazer meu parto com alguém que já tenha confiança.
Sim, você tem que ter, toda vez que você vai falar em relação a um parto, a equipe, ela é fundamental. E eu não quero dizer assim, não, muitas vezes você não vai ter condição de contratar uma equipe inteira, ou se tem condição, que bom, faça isso, mas quando você acaba indo para um sistema público, uma maternidade pública, você tem que confiar nos profissionais que estão lá. Porém, você tem que ter também dentro da sua cabeça as leis que são a favor de você, em relação a você saber que você quer em relação à dor, a dor da cesárea vai ser uma dor que vai vir depois do nascimento do seu filho, do corte, etc. É ilusório quando a gente pensa que não vai ter dor o parto. Sim, vai ter dor, seja antes, durante o processo de nascimento do seu filho, quando nasceu, acabou a dor. Eu tive o meu filho de parto normal e eu sei, nasceu, acabou. Ou você vai ter um processo depois do nascimento do seu filho, depois da cirurgia, que eles tiram o seu filho, vai estar lá as 20 e poucas camadas de músculo, pele, gordura e etc. vão ser sido costuradas e você tem que lidar com essa dor. Então, você escolher o que você quer pra você. Dor vai ter. É você entender que durante o trabalho de parto, você tem métodos que não são farmacológicos, não precisam de medicamento para aliviar essa dor. Seja bolsa de água quente, essas bolsas assim que você tem em casa, que você coloca dentro do micro-ondas ou esquenta numa panela quente, numa panela com água quente. Você tem essas bolsinhas que você pode colocar na região do períneo ou na região da lombar, quando você está dilatando durante o trabalho de parto. Você pode também ter exercícios que eu vou passar vários para vocês durante os dias, né? A gente tá aqui para passar informação, então ainda tem que passar muita coisa para vocês em relação aos exercícios que a gente pode fazer para entrar em trabalho de parto, durante o trabalho de parto. Meios não farmacológicos, você pode ir em alguma posição que conforte você mais, que você tenha como descansar. Às vezes para uma mulher vai ser deitada de lado, às vezes para outra mulher vai ser ficar de cócoras, outras mulheres vai ser ficar de 4 apoios. Eu tenho um canal no YouTube, quem tá perguntando aí, é Escola para Gestantes também. Esse canal eu tô reativando ele, porque como eu mudei da Alemanha para cá há pouco tempo, a gente tá agora colocando cara nova nesse canal do YouTube. Então, se vocês quiserem, se inscrevam lá. Eu também vou postar todos os vídeos lá eu vou conseguir fazer vídeos mais longos do que no TikTok, porque o TikTok só é 60 segundos, o mais longo, ou as lives que eu tô fazendo quase todos os dias. Porém, quem quiser se inscrever vai ser muito bem-vinda lá. Aqui no meu Insta também eu posto muito da minha rotina, muito do meu marido, do nosso filho. Eu coloco bastante coisa lá também, mostro como que a gente faz as coisas, a parte de por trás das câmeras. Então dá pra ver bastante coisa, perguntar bastante coisa por lá também. Então sejam bem-vindas, independente de qual plataforma vocês escolherem. E eu também tenho a página no Facebook, que é a Escola para Gestantes. Então, esses são os canais. Vocês sejam bem-vindas em qualquer um deles ou em todos eles. Vai ser um prazer conversar com vocês. Eu tento responder todos os comentários ou a maioria dos comentários, porque eu acho que é necessário a gente conversar sobre isso. E você pode fazer sim exercício com 3 meses de gestação. Só que é o que eu falei para vocês no início da live. Você tem que ver o seu perfil. O seu perfil é um perfil de atleta ou de uma pessoa não sedentária? Se você for uma pessoa sedentária e descobriu que está grávida e agora quer correr atrás do prejuízo, começa devagar. Começa com caminhada, porque você agora não tá só o seu corpo, você tá gerando um bebê e o seu corpo está sob a ação de vários hormônios, que eles não são ruins, eles só são hormônios que vão gerar algumas alterações no seu corpo. No caso, sua barriga vai crescer, o bebê vai crescer. Então, você pode sim fazer exercício, fazer
caminhada, já que você tem um perfil, se você começar, vamos dar um exemplo, você é totalmente sedentária e você quer fazer exercício porque você quer estar mais preparada para o parto, seja ele qual for a via dele de parto, você vai poder fazer um parto maravilhoso, você vai poder se recuperar melhor. Para as gestantes que não podem fazer o parto normal por alguma condição e querem ter um parto, uma recuperação melhor, façam caminhada. Eu vou fazer alguns vídeos, por isso que eu falo, acompanhem nas redes sociais, que eu vou postar sempre. Exercícios, por exemplo, para retorno venoso, então, exercícios super fáceis que vocês podem fazer 1 milhão de vezes na casa de vocês, que eles são ótimos para retorno venoso, por exemplo. É possível você fazer uma pergunta aqui no Insta. Oi, é possível fazer parto normal após 2 cesáreas? Sim, é possível, desde que o tempo entre as gestações seja maior do que 1 ano. E que o parto seu, por exemplo, se o seu último parto foi parto normal e você quer outro parto normal agora, depois o terceiro parto for normal, então tudo bem, mas se você tem um tempo de recuperação da musculatura toda depois da cesárea, que é uma cirurgia, você tem que ter esse tempo de recuperação e das fibras poderem estar prontas para esse momento, né, a contração e tudo mais. Eu falo, eu não posso atender todo mundo porque eu não tô em todas as cidades. Porém, eu indico fortemente que você vá no seu médico ou no profissional que você confie, faça a avaliação, porque se você tem a musculatura, tá tudo certo, para você ter o parto normal, mesmo depois de 2 cesáreas, você pode sim. Eu já tive casos de pacientes que tiveram 2 cesáreas e depois o terceiro e o quarto filho foram partos normais. Sim, pode. O problema que acontece, muitos profissionais que assistem o parto, sejam eles enfermeiros, fisioterapeutas, médicos ou etc., eles não vão ter confiança por falta de conhecimento para poder acompanhar um parto assim. Eles não estão preparados para isso. Então, tenta investigar quem é o médico ou quem é o profissional, independente de qual for, que está te atendendo. Se ele realmente é a favor ou se ele realmente vai te respeitar e vai falar, olha, eu não acompanho porque eu não tenho segurança, então vai para outro, e te deixar livre e te deixar confiante que mesmo com outro profissional você vai conseguir ter o seu parto. Você tem que ver se você tem o perfil, se foi uma gestação abaixo de 12 meses, 9 meses, a cesárea, e agora você já tá grávida, é bem provável que eles não vão querer fazer por insegurança e também pelo tempo de recuperação das células, da cicatriz, da cesárea e tudo mais. Tem esse tempo, né, que a gente tem que respeitar entre uma gestação e outra. Porém, avalia, vai para o seu médico e veja isso, tá bom, Gabi? Então, a gente tem todos esses fatores que a gente tem que avaliar. Quem é o seu médico? O que ele está fazendo por você? A sua mãe mora com você e o seu esposo... Ah, então tá na hora de você começar a fazer as coisas. Se você quer parto normal, você tem que começar a ativar esse seu corpinho. Vamos lá, amiga, vamos fazer o possível, vamos nos movimentar, porque o parto, ele não vem se você ficar sentada sem fazer nada. Você tem que ser ativa, você tem que ser protagonista desse seu momento. O momento é seu. Você não pode deixar esse momento na mão de outras pessoas. Se é isso que você quer, você tem direito e você tem toda a capacidade para fazer esse parto acontecer, desde que você queira esse parto, entendeu? Você pode sim fazer alguns exercícios, como você falou, você é totalmente sedentário, então não adianta agora, principalmente no final da gestação, você iniciar o exercício de alto impacto. Não é viável. O que você pode fazer é uma caminhada leve, por exemplo, alguma mobilização pélvica,
isso que você falou, você tá pesando, você tá com esse peso. Você pode sim fazer alguns exercícios e melhorar essa mobilidade sua. Diminuir assim essas dores que você tá falando que tem. Algumas dores vão surgir em relação a você não ter feito nenhum exercício durante a gestação. Então fica atento em relação a isso. Faça um pouco de alongamento, sempre tendo cuidado, porque tem a relaxina, é um hormônio que ele está presente em todas as articulações do corpo, ligamentos. Faça assim exercício com parcimônia, com bom senso, para você ter mais qualidade de vida, para você ter mais qualidade de sono à noite, para você liberar hormônios de saciedade no seu organismo. Então tem muitos benefícios. Aliás, só benefício fazer exercício físico. Eu fiz uma cesárea 6 meses atrás e tô grávida de novo. Será que... Não, a questão é que você provavelmente não vai estar... você não vai... Eles não vão te encaixar na questão do parto normal. Porque você engravidou logo após essa gestação e essa cesárea... E tem um tempo de adaptação das fibras em relação a uma nova gestação e muitas vezes eles não querem correr algum risco de você sentir mais dor ou algum processo inflamatório que possa acontecer nessas fibras que já foram seccionadas, né? Teve o corte da cesárea, então eles vão provavelmente falar para você fazer cesárea. Porque não esperou esse limite de 12 meses para a próxima gestação, entendeu? Em relação a isso, eu te falo, faça sim uma avaliação com o seu médico, verifique se ele é realmente a favor do parto, se o que ele realmente está querendo passar para você, porque você pode sim fazer exercícios e tentar sim, talvez um parto normal. Eu não posso te falar se você pode ou não, porque eu não posso te avaliar pessoalmente como fisioterapeuta. Porém, eu acho que uma boa conversa, sinceridade com o seu médico, você pode sim chegar e conversar que você tem esse desejo e sentir dele. Se ele falar pra você que é bobagem, não é bobagem, querida. Nenhum dos nossos desejos é bobagem. Quando a gente quer, a gente pode. Só que a gente tem que ter profissionais que estão ao nosso lado e que estão assistindo a gente e que vão ajudar a gente nesse processo para a gente poder passar por ele e ter sucesso, né, nesse processo. Oi, Vanessa, tudo bom? Em relação a esse processo. Então, presta atenção em quem tá com você nesse momento. O profissional, se você tem o objetivo de um parto normal, você tem que ter profissionais que estão pensando do mesmo jeito com você. Porque não adianta o médico que não é a favor do parto e do nada você vai para ele te faz esperar, não te passa nenhuma informação e aí a vida vai passando e a gestação vai passando, você não vai se preparar para esse momento, vai chegar no momento do trabalho de parto. Aí a gente ouve relatos muito, muito difíceis, relatos difíceis mesmo de você ouvir, com violência obstétrica, com negligência, porque nem a mulher se preparou, porque o médico não estava nem aí, ele não deu, ou o médico, ou qualquer outro profissional, fala até da fisioterapia mesmo, profissionais que falam coisas que não são verídicas por falta de conhecimento, por medo, por falta de experiência mesmo. O profissional que acompanha o parto, ele sabe, ele vai poder te ajudar. Mas não deixa o médico e a falta de assistência fazer com que você desista do seu sonho. Muda de médico, tá nas suas mãos isso. Você tem tudo para fazer um parto e ele acontecer da melhor forma. Você tem todo esse direito como pessoa, como cidadã, como mulher que tem esse direito de ter o melhor parto do possível. E você vai fazer o melhor dentro das suas capacidades, dentro do do cenário que vai se apresentar para você. Porque não adianta, a gente também não controla fatores externos. Muitas vezes, se não tem uma estrutura que se diga humanizada no hospital, você também pode correr atrás. Você não precisa de nada, assim.
para fazer um parto humanizado. Você não precisa de uma banheira para fazer parto humanizado. Você pode fazer parto humanizado. A humanização, ela tá dentro do respeito à vontade da paciente e também, principalmente, passar muita informação para a paciente. É o que eu faço quando eu atendo. Eu atendo as minhas gestantes, desde gestantes acompanhamento mesmo personalizado, né? E também via online. Quem tem interesse, quem quer que eu atenda via online, eu tô aqui, fala comigo pelo direct, pela internet, que a gente faz o acompanhamento. Porém, o que acontece? Eu consigo chegar até certo ponto. Depois, a gente tem que confiar que você vai estar pronta para esse momento. E muitas vezes o profissional, ele percebe a gestante que se preparou para esse momento. O profissional, ele percebe a mulher que tá querendo esse parto e tá ativa e sabe que não precisa ficar sentada tendo contração, que pode se movimentar, que pode fazer tudo e que pode se alimentar, por exemplo. Para você ter força para passar por um parto normal, você tem que no mínimo se alimentar, no mínimo se hidratar, beber água. E muitas vezes o que eles fazem? Pode evoluir para cesárea, então eu vou deixar ela sem comer. Ela fica 14, 16 horas já, depois de uma noite sem comer, porque tava dormindo, começou a sentir contração, e depois fica o dia inteiro tendo contração. Claro que não vai ter força para fazer parto normal. Tem sim que você tem que se alimentar, você tem que, por exemplo, vai pro hospital. Eu vou dar uma dica para as gestantes que estão já no finzinho, já vão, já tá mais que 37 semanas aí de gestação. Prepara um kitzinho para vocês. Leva lanche, leva melzinho, sabe aqueles sachês de mel? Que isso daí é energia rápida. Você coloca na boca entre uma contração e outra e vai atrás do seu parto. Quando eu tava tendo meu filho, meu marido ficava levando pra mim, colocando mel na minha boca. Ele cortava o sachêzinho e colocava dentro da minha boca. Era uma maneira de ter uma energia rápida, de absorção rápida, para eu ter energia para continuar o parto. Eu acompanhei gestantes que eu levei açaí para elas comerem durante o trabalho de parto, porque elas queriam energia, então elas precisavam dessa energia para o parto, então elas foram atrás e super deu certo o parto, foi um parto lindo, maravilhoso. Então faz um kitzinho com bebida, líquidos, né? Água, garrafinha de água, sachêzinho de mel ou mesmo chocolate. Eu não gosto. Leva tâmara ou alguma outra frutinha que seja bem leve para você poder colocar na boca e ter essa fonte de energia rápida, de absorção rápida para você durante o trabalho de parto. Porque não, é inviável você querer que uma gestante passe por um trabalho de parto sem tomar água e sem se alimentar, o mínimo que seja. Isso daí é contraprodutivo, a gente fala. A gente tem que ter sim sempre alimento próximo. A gestante pode se alimentar, não tem nada a ver. Só se eles querem te induzir a uma cesárea de uma forma intrínseca, que eles vão deixar você sem comer e sem nada. E isso tá errado, isso daí é uma violência, isso daí é negligência. Então corre atrás dos seus direitos, vai lá, conversa comigo quando vocês precisarem, sempre. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode ir perguntando enquanto eu tô aqui. Porque assim, esse o meu objetivo aqui. Tanto no curso da escola para gestantes, quanto nas mídias, eu vou passando muitas informações. O quanto que eu puder ajudar vocês, eu vou ajudar. Porque esse é o nosso objetivo, é poder fazer você passar por um parto, por uma gestação, por um pós-parto, amamentação, de forma tranquila, da melhor maneira que vocês puderem. Tá na mão de vocês, não deixe esse momento para a mão do médico, não deixe esse momento para a mão do plantonista ou para mão para a pessoa que tá lá. Então, depende muito. A Daisa me perguntou se os pontos dela podem abrir com o crescimento da barriga. Na verdade, não é nem essa a questão, é a questão que eles vão falar da força que você vai fazer durante o trabalho de parto. Bem provável que eles vão falar isso. Porém, mais uma vez eu falo, eu não estou com você pessoalmente para te avaliar. Então, vai sim atrás de uma
de um profissional que possa te avaliar, que você pode conversar sinceramente, tirar todas as suas dúvidas para você poder ter um parto, seja ele normal, seja ele cesárea, por inúmeros fatores, para você ter um parto bom nesse momento. Independente disso, a cesárea também pode ser uma cesárea humanizada, uma cesárea respeitosa, uma cesárea que você tenha respeito, você e seu filho, não tenham negligência e nem violência. Então, quando bem indicada a cesárea, graças a Deus ela existe, ela salva vidas. E tem uma outra pessoa aqui perguntando, deixa eu ver, com quantas semanas eu posso fazer agachamento? Estou com 37 semanas. Querida, seja bem-vinda, pode fazer agachamento. Você já pode fazer agachamento. Você está com 37 semanas, você pode fazer. Eu vou passar alguns exercícios para vocês nos próximos dias. Tanto exercícios de mobilidade pélvica, para vocês entenderem como que acontece a anatomia pélvica aqui, para você saber fazer anteroversão, retroversão da pelve. Esse movimento, ele é muito importante pro nascimento no parto, tá bom? Eu vou mostrar para vocês mais exercícios assim, eu vou colocar sempre o modelinho anatômico junto para vocês entenderem, porque o que acontece? Quando você faz esses movimentos, ajuda o bebê a encaixar melhor. Movimento tanto lateralizado quanto antero e retroversão da pelve, que é quadril para frente e para trás. Mas eu vou passar para vocês os exercícios, então me sigam nas redes sociais, por favor, para vocês terem sempre as novidades. Se inscrevam no site também da escola, tá bom? Então, sempre você pode sim, você que me perguntou, Manatomi, você pode sim fazer os exercícios para agachamento, você pode fazer os últimos que eu postei, são tanto pro trabalho de parto, pro momento do trabalho de parto, você fazer esse exercício, quanto para agora, desde agora. Se você não está em trabalho de parto, mas você quer começar a estimular o bebezinho, você quer começar a ajudar ele a encaixar, ajudar o seu colo a afinar, pode fazer. Com 6 meses, eu indico que você faça outros tipos de exercício. Eu vou passar para as meninas que estão no primeiro e no segundo trimestre, prestem atenção, exercícios também. Hoje eu passei para as meninas que estão já no terceiro trimestre ou já estão com 40 semanas, querem entrar em trabalho de parto, querem estimular esse parto. Então esses exercícios são mais para o final da gestação, porque ele demanda mais de você ter essa energia para você fazer esse parto, para você entrar em trabalho de parto. Então é mais ou menos isso. Espera um pouquinho. Boa noite, eu estou com 6 meses de gestação e a médica me disse que vai ser normal. Estou morrendo de medo. Fátima. Oi, Fátima. Então, já que você está com 6 meses e ela disse que vai ser parto normal, provavelmente porque você vai para alguma maternidade, se prepara para esse momento. Oi, Viviane, tudo bom? Minha professora, um beijo para você, querida. Você pode sim fazer exercícios, se preparar para esse momento, leitura, entenda a fisiologia do parto, se inscreva para o curso da escola para gestantes, ouça, pergunta para mim as suas dúvidas. Entenda que o parto ele é um processo fisiológico do organismo que a maior parte das mulheres está pronta e para acontecer, para ele evoluir dessa forma. O que acontece? A gente tem que tomar... existem alguns quadros patológicos, patologia é doença. Existem alguns quadros que o parto normal ele não é indicado. Porém, o médico ele está apto a identificar esses quadros clínicos que vão fazer com que você não seja apta para o parto normal. Porém, a grande maioria das mulheres está preparada e o organismo vai, sim, fazer com que você entre em trabalho de parto. O bebê, ele libera algumas substâncias no organismo quando você for parir, quando você for entrar em trabalho de parto. É óbvio, mais uma vez eu digo, quando acontece má assistência ou negligência, que eles não auscultaram o bebê e que acabou acontecendo alguma coisa,
pensa sempre, se não foi porque o bebê passou da hora, não, o que foi a má assistência do médico ou do plantonista ou da pessoa que estava acompanhando o parto, porque ele tem que estar lá em cima, é trabalho deles fazerem isso. Eu acompanho gestantes de ficar 24, 48 horas com ela, é o meu trabalho esse. Se eu não quero fazer isso, eu não tenho que estar lá para fazer isso. Outra pessoa vai fazer. E é essa a minha luta. Então, vamos lá, vamos conversar. Espera só um minutinho que umas pessoas estão escrevendo. Eu sou gestante de gêmeos, acho que vai ser cesárea. Thaís, né? Geralmente, aqui no Brasil, eles acabam induzindo a cesárea, o parto gemelar mesmo, porque eles não têm muita experiência no Brasil com parto gemelar e parto natural. Já sim, ouvi, não acompanhei parto gemelar natural, porém, sim, existem partos de gêmeos que é natural, acontece. Só que você tem que ter uma equipe preparada, sempre em ambiente hospitalar, porque a mulher ela vai ter uma demanda bem maior para passar por esse parto. Mas sim, é possível. Deixa eu ver aqui mais. Estou de 34 semanas e posso fazer o que eu posso fazer o bebê encaixar. Então, geralmente o bebê, existem algumas versões que você pode fazer, tanto versão cefálica, que o médico manual, que ele vai colocar a mão na sua barriga e vai virar o bebê, quanto você pode ficar em algumas posições. Existe acupuntura, então investe. Se você pode investir, se você tem essa possibilidade, vai atrás de um acupunturista que pode te ajudar a fazer isso com o bebê. E se você puder, acompanhe as dicas aqui, que eu vou também fazer alguns exercícios que você pode te ajudar a bebê a estimular para bebê virar e encaixar. Depende muito, Marina, se entrar depende muito. O exercício físico, você tem que ter uma constância. Não adianta você fazer hoje o exercício físico e achar que daqui 3 horas você entrar em trabalho de parto. Na verdade, depende muito da sua gestação. Se você foi ativa, se você tem um retorno venoso bom para fazer com que os exercícios, né? Você tem que fazer sempre os exercícios, você tem que sempre estar ativa para estimular esse trabalho de parto. Não adianta você falar para mim, eu vou fazer... Não fiz exercício físico a gestação inteira, agora eu vou querer fazer uma série de exercícios e acho que vou entrar em trabalho de parto. Não é assim. Você tem que ter uma constância para você acostumar o seu corpo e estimulá-lo para este momento, entendeu? Então, sim, existe... Você vai entrar em trabalho de parto desde que você faça por onde? Desde que você estimule o seu organismo a trabalhar para isso, a entrar em trabalho de parto. Obrigada se vocês se inscreveram para entrar, né? Então, sejam bem-vindas. A Eliane escreveu: depois de romper bolsa, existe um tempo máximo para o trabalho de parto? Dizem que é 12 horas, porque... Depende muito. O que acontece? Existem muitos médicos que acabam tendo bastante receio por falta de experiência, por não passarem por isso com frequência, dizerem que só pode ser bolsa rota, né? Depois que estourou a bolsa, que pode ficar só 12 horas. Quando a bolsa rompe, eu vou pegar esse modelo anatômico para mostrar para vocês aqui. Quando a bolsa rompe, o bebê não para de produzir líquido. Bolsa rompeu aqui embaixo, o bebezinho tá aqui. Tá saindo líquido? Ainda tá conectado à mãe, ainda tá implantado na mãe e ainda tá produzindo líquido, tá bom? Não é igual a bexiga que quando estoura sai toda a água e não entra mais. Continua produzindo líquido. O que tem que avaliar? O que tem que prestar atenção? A cor desse líquido durante o passar das horas.
Hidratar a mulher, deixar ela hidratada, tomar bastante água, tomar bastante líquidos durante a gestação. Muito obrigada, meu amor. Ele tá trazendo água pra mim. Obrigada, linda. Eu falo mais que parteira, eu sou igual, eu falo muito. Então, em relação a isso, vocês têm que... quando o bebê nasce, voltando pro raciocínio, quando estoura a bolsa... Estourou a bolsa aqui, aí sai um pouco de líquido, ou sai líquido, né? Sai bastante ou pouco. O processo continua acontecendo. Essa parte aqui que é da placenta, que tá conectada à mãe, ela continua produzindo líquido, então não é igual uma bexiga, não é igual uma bexiga com água quando estoura, sai toda a água e acaba, não é isso. Você continua produzindo líquido, continua produzindo, da mesma forma que continua indo oxigênio para o bebê, continua indo a água, o alimento que você come durante o trabalho de parto vai para o seu filho. Então é importantíssimo você estar alimentado, estar hidratada para este momento. Mais uma vez eu digo, então depende muito da assistência do médico, da equipe que está te assistindo nesse momento. Se eles têm experiência, eles vão te acompanhar desde cor de líquido, desde batimento cardíaco fetal, que é o mais importante, é um parâmetro muito, muito importante para você poder continuar um trabalho de parto com bolsa rota a mais do que 12 horas. O que acontece? Se diminuir o batimento cardíaco do bebê, é um risco, então você tem que sim estar atenta a isso. Se o bebezinho tá com batimento cardíaco ok, você pode continuar assim. Por isso que eu falo, conversa com o seu médico. Se o médico tem algum protocolo que ele instala, que ele diz que eu só faço bolsa rota até 12 horas, é porque ele não tem experiência mais do que isso. E ele não confia que ele vai saber lidar dessa forma. Então, você tem que ver quem que vai estar com você nesse momento e ver se você concorda com esse tipo de proposta do médico, né? Mais ou menos isso. Espero poder ter te ajudado. Mais alguma dúvida vocês têm em relação a isso? Porque a gente conversou, se eu não expliquei alguma coisa eu posso tentar explicar de novo, podem conversar comigo, vamos lá, vamos aproveitar essa oportunidade de conversas. E vocês viram por acaso a cesárea que eu posso ir, com 30, se caso... Então, você pode sim, por lei, fazer cesárea a partir de 39 semanas. O que acontece? O que eu falo em relação a cesáreas agendadas ou cesáreas a partir de 39 semanas? Geralmente, por dados científicos, o bebê ele já está mais próximo de conseguir respirar melhor com 39 semanas. Não quer dizer que ele está pronto para respirar. Quer dizer que a maior parte dos exames, maior parte de resultados de pesquisa que foi feito, o bebê já tinha liberado sulfactante, que é essa substância que vai para a corrente sanguínea da mãe via placentária, né? Via cordão umbilical placentária, que faz com que o bebê possa respirar no ambiente externo. Porém, muitas gestantes e muitos bebês só liberam esse sulfactante depois de 39 semanas. E aí o seu bebê vai nascer, não vai conseguir respirar direito, né? Vai ter algum tipo de complicação respiratória, eles vão falar, vai ter que ficar na incubadora. O que a maior parte dos bebês que nascem por cesáreas agendadas, eles vão para a incubadora, porque eles ainda não estavam prontos para nascer. Ou quando acontece alguma intercorrência, mas tirando esse fator, tirando esses quadros de intercorrência, você não precisa marcar a cesárea. Entre em trabalho de parto, experiencia como que vai acontecer esse trabalho de parto. Veja se você consegue, veja se é tudo isso que você sempre achou que era tão negativo. Às vezes pode ser que você
se surpreenda e passe por esse momento de uma forma tão tranquila. Eu sempre falo, tenta dar uma chance para esse momento. A maior parte daquelas, como eu posso dizer, das mulheres que passaram por experiências ruins e que falam que o parto normal não é bom, foi porque elas não tiveram uma boa assistência, foi porque elas não tiveram assistência de pessoas ou mesmo apoio, ou elas foram negligenciadas, o médico ou o profissional que estava junto, o enfermeiro, o fisioterapeuta ou qualquer outro profissional não deu atenção suficiente, colocou ela de lado, deixou ela em uma posição, falou que ela não podia gritar, não poderia externalizar a dor que ela estava sentindo, porque parto é dor, tá bom? Aceitem que é isso mesmo, eu aceitei isso e consegui viver com isso, tá tudo bem. Então, vamos entender que é normal e tem a beleza assim do parto normal, por mais que as pessoas achem que não tem. Existe sim, eu acho, e muitas mulheres também acham, eu respeito tanto as que querem o parto normal quanto as que querem a cesárea. Mas sim, você pode sim fazer a sua cesárea a partir de 39 semanas por lei, tá bom? Mas em relação a isso, você pesquisa na sua cidade como que acontece, quais são os médicos, conversa com o médico, vê a reação dele em relação à sua vontade, se você tem vontade de fazer parto normal. Porque comigo aconteceu que um médico que eu ia de início, ele falou pra mim, parto normal você não vai conseguir. Quem era ele pra falar pra mim que eu não ia conseguir fazer parto normal? Ele não é ninguém. Ninguém pode falar pra mim o que eu posso ou não fazer. Eu tenho a minha capacidade, eu tenho o meu poder de escolha. Se eu tô saudável, se tá tudo bem, eu vou tentar. E eu posso conseguir. Não é o médico que vai decidir por mim. Eu sou protagonista da minha história. E é isso que eu quero passar pra vocês. Que vocês são protagonistas da história de vocês. Vocês podem fazer o melhor dentro das possibilidades que vocês têm. Não deixa na mão do outro uma decisão que é sua e do seu filho, ou sua e da sua vida. E é isso que eu falo bastante para as minhas pacientes. Falo bastante para as pessoas que eu acompanho. Não deixa na mão do outro. Seja você protagonista dessa história. Você tem tudo para dar certo. Você tem tudo para conseguir ter sucesso nesse momento. Sucesso, eu digo, a via de parto, ela é a última instância, eu quero dizer, você ter consciência e você ter tentado, você ter feito o seu melhor, você ter se entregado para esse momento. Nenhuma mãe, e eu digo isso com todas as letras, nenhuma mãe é menos mãe por ela não ter feito um parto normal. Mães, nós somos ótimas, nós somos as melhores mães para os nossos filhos, independente de via de parto. Via de parto não diz que a mulher é melhor que a outra. Não é a mulher que tem parto normal que ela é melhor que a da cesárea ou vice-versa. Toda mulher, ela é capaz, ela é mãe o suficiente, independente de via de parto. A gente tem muito também carregando dentro da gente uma culpa por a gente não ter conseguido muitas vezes ter um parto normal. O parto normal que acontece da revista, da mulher, da famosa que passa na televisão. Essas mulheres que têm uma estrutura diferente, um meio, né, diferente, elas têm uma estrutura que possibilita ela a ter um parto desses. Porém, a gente não é menos mãe se a gente não tiver parto normal. Eu luto pelo direito da mulher, pelo direito de escolha e direito de informação, dela não ser passada para trás, de vocês meninas que estão me acompanhando, que entraram aqui para assistir. Vocês têm direito à informação de qualidade e é por isso que eu luto, é para você ter informação e poder a partir disso consciente, não a partir do medo, e sim a partir da informação de qualidade, poder tomar a decisão do que vocês querem para a vida de vocês. E ter profissionais que têm, eu conheço inúmeros profissionais que são maravilhosos, que passam todas as informações para as gestantes, para as mães, que elas tomam a decisão que é melhor para elas. E tá tudo bem, tá tudo certo. É a gente passar a informação de qualidade, tá bom?
Alguém tem mais alguma dúvida? Porque eu vou finalizar daqui a pouco a live. Eu gostaria de saber se eu posso ajudar mais alguém. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, então me sigam. A gente vai. Eu agradeço muito vocês por estarem comigo aqui, por acompanharem o canal do TikTok, o Insta. Quem quiser me seguir no Insta para ver minha vida também fora das mídias, o que acontece, quem é a Audrey fora da mídia, quem da minha família também, do meu marido, do meu filho. Que eu vou mostrar também lá. Sejam bem-vindas, independente de qual mídia vocês quiserem me acompanhar, sejam bem-vindas. Eu sempre vou conversar, vou tentar responder ao máximo todos os comentários que vierem até mim e tentar passar muito obrigada, viu? Eu agradeço muito. Eu vou tentar fazer sempre live a essa hora, mais ou menos, porque eu tinha colocado meu filho para dormir. Às vezes é o Liu, meu marido, né? O pai do Johan, que coloca ele para dormir, às vezes sou eu. A gente divide, porque pai participa, tá bom? Pai não é nada demais. É a obrigação do pai fazer, ele faz. Então, ele não é um ser especial, ele é um ser funcional. Ele cuida do filho tanto quanto a mãe. Os dois que fizeram, os dois que cuidam. Então eu vou fazer mais vídeos também com uma pegada mais de humor, de música e tudo mais. E aí vocês me falam se vocês estão gostando ou não, tá bom? Mas eu não vou deixar nunca de responder as perguntas, de fazer os vídeos, tanto as lives quanto os outros vídeos, tá bom? Eu agradeço muito, muito, muito vocês terem ficado comigo nessa live. Podem perguntar muito pra mim. Tem o DM, né? Que vocês podem escrever direto pra mim. Vocês podem escrever também no meu Insta, que lá eu consigo gravar mensagem de voz. Muitas vezes eu não consigo gravar pelo TikTok, mas pelo Insta eu posso. Então, se tiverem alguma dúvida, pode perguntar pra mim lá também. E a gente fica mais perto. Eu desejo para vocês um ano novo maravilhoso. 2021 tá aí, cheio de oportunidade pra gente ajudar muita gente. Eu vou ajudar, eu quero muito poder ajudar vocês e muitas outras gestantes a terem gestações e os bebês nascerem de forma respeitosa, que vocês possam ter muito, muito, muito respeito, serem respeitadas nesse momento tão precioso que é o nascimento do bebê de vocês, que é também, para muitas mães, significa um renascimento dela como mulher. Então, sejam bem-vindas ao meu canal, eu vou poder ajudar vocês muito aqui. Eu agradeço muito vocês estarem junto comigo nesse momento, tá bom? Tirem dúvidas sempre, perguntem sempre, deem a opinião de vocês, sugestão de vídeo, se vocês quiserem, só escrever para mim, tá bom? Vai ser um prazer tirar a dúvida de vocês. E a gente se segue juntas, né, nesse processo de humanização, de respeito, de diminuição de violência, né, porque a gente merece ter partos respeitosos, a gente merece ter informação de qualidade, a gente merece que os nossos filhos nasçam de forma humanizada, de forma respeitosa, né, tanto respeito para as mães, quanto também respeito para os bebês, nascimento também respeitoso para os bebês. Então é isso, muito obrigado, meninas. Eu desejo para vocês uma passagem de ano muito boa e a gente se vê na próxima live. Um beijo, tchau, tchau. Nossa, quanto tempo? Fecha.